Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Pode nos acompanhar por todas as nossas redes sociais, para você que, além de nosso ouvinte, é também nosso internauta assíduo, sabe que toda sexta-feira nós estamos trazendo um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Então participe conosco e acompanhe também em todas as nossas redes sociais. O programa é transmitido pelo nosso canal no YouTube. Você coloca lá na busca Mais FM Iguatu ou o próprio nome do programa, Mais Justiça, e a data de hoje. Você consegue nos assistir em tela cheia na sua casa. E no programa dessa edição, a gente vai trazer a participação presencial do advogado, e ele que é presidente de uma comissão recém-criada aqui na subseção de Iguatu, que faz todo sentido para o tema que a gente vai abordar no dia de hoje. Deixa eu dar as boas-vindas ao Emerson Matias, ele que é advogado e vem falar sobre crimes cibernéticos. Emerson, é importante porque, como a gente falava aqui em off, é um universo e muito atual. Muitas pessoas vêm sofrendo com crimes cibernéticos e às vezes nem sabem que estão sendo vítimas. Muito bom dia. Muito bom dia, Daniela. Bom dia a Mais FM, a Mais a Justiça. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade. E a internet, eu considero a segunda maior invenção humana, tirando a agricultura, porque você fala com uma pessoa no outro lado do mundo em questões de segundos. Mas ela tem um lado negativo, que é com relação à sua imagem. Se for feito uma fake news ou qualquer coisa, uma mentira sobre você virtualmente, jogar na internet, provavelmente, por mais que se prove que aquilo não é verdade, você vai ser julgado praticamente pelo resto da vida, por uma mentira. Por isso que você tem que ter muito cuidado dos seus dados pessoais, fotos íntimas, tudo que for relacionado à sua privacidade, você tem que ter muito cuidado, porque esse meio digital é muito perigoso nesse lado. Contas bancárias, se você faz Pix em celular, usar um antivírus bom, atualizar o sistema, quando o celular pedir para ser atualizado, atualizar, não aceitar links duvidosos de quem você não conheça, e todas essas medidas de segurança são importantes para que você não seja vítima desses crimes cibernéticos, de clona de WhatsApp, também que acontece muito, é o mais comum, clone da WhatsApp para provas ilícitas. Outros também não clonam nem para isso, é para saber a intimidade do esposo ou da esposa, também isso configura crime. São muitas as situações que configuram crime e o programa tem esse sentido, né, de apresentar aos nossos ouvintes internautas quais são os seus direitos, se você for vítima de algum deles, e quais são os seus deveres no sentido de se proteger para que você acabe não cometendo algum crime, mesmo se você não tem essa informação, né? Então, o programa está aberto para isso. Já chama a sua participação. Nosso telefone de WhatsApp é o 88-3581-2171. Manda a sua pergunta, a gente repassa aqui para o advogado. Se você não quiser se identificar, não tem problema, a gente repassa do mesmo jeito para ele ao longo do programa de hoje. Pode também interagir conosco através do nosso Facebook, no nosso YouTube, coloca lá Mais Justiça e você consegue nos acompanhar e interagir a partir de agora. A gente vai adentrar, doutor Emerson, sobre uma lei que ela leva o nome de uma atriz brasileira, né? Teve aí a sua repercussão a nível nacional por ter sido vítima de um crime, tendo utilizado aí as suas fotos íntimas que estavam no seu computador. A lei Carolina Dickmann, né? Talvez você, nosso ouvinte internauta, já tenha escutado falar, se não da lei, mas ao menos da atriz, provavelmente. Então, queria que o senhor explanasse aí o que é essa lei, por que ela é tão importante para quem está nos acompanhando nesse momento. Primeiramente, a lei Carolina Dickmann, eu tenho algumas críticas contra ela. Eu chamo ela de punição de criança, porque a pena é de um mês a 1 ano de detenção. Isso aí, ninguém vai preso no Brasil por causa disso. E tem muitos outros crimes que não estão abordados na lei, porque ela é só 4 artigos. Mas tem uma lei atual, que é a
14.155/2021, que foi sancionado agora pelo presidente Bolsonaro, que coloca a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Agora os crimes virtuais eles estão mais suscetíveis e mais penalizados. Não sei se foi porque ele sofreu ataque de invasores, porque as autoridades elas são muito visadas para ataque de hack, aliás, de crack. O nome certo é crack, hack é jornalismo, porque o crack, são eles que craqueiam os programas, que invadem. Os hackers eles vê o sistema para analisar a segurança. Mas só pelo um erro técnico, o pessoal chama tudo hack, quem faz maldade. Mas não, o certo mesmo é quem aplica golpes, rouba senha, rouba dinheiro, são craques. Esses são os verdadeiros infratores. Então, na lei Carolina Dickmann, como o senhor falou, ela é um pouco branda. Demais. É uma lei que, para mim, já está revogada tacitamente por essa lei que eu falei, a 15.155. Bom, e se uma pessoa for vítima do que a atriz foi, né? Ela foi levar o seu computador para uma assistência técnica e o profissional lá acabou subtraindo as imagens dela, né? Não lembro se foram vídeos e fotos ou apenas fotos. Se a pessoa se sentiu nessa situação também, se ela percebeu que houve essa invasão e seja um técnico ou seja qualquer outra pessoa subtraiu, portanto, seus arquivos pessoais, o que essa pessoa pode fazer diante já desse crime cometido? Pronto, ela pode primeiramente procurar a polícia, porque geralmente aqui no Ceará não tem muitas essas delegacias especializadas em crime cibernético, tem mais em São Paulo, essas grandes capitais. Aí tem vezes que os próprios profissionais não têm, como é que se diz, meios e capacidade de provar esses crimes. Mas, como eu falei, se isso acontecer, não seria mais adequado aplicar a lei Carolina Dickmann, sim a essa outra lei que eu falei que é mais atual, que cabe reclusão de 1 a 4 anos e o aumento de 1/6 se for cometido contra autoridades. E contra autoridades era praticamente a cópia da lei Carolina Dickmann, mas com a penalidade maior. A lei Carolina Dickmann não tinha essas penalidades todas. Talvez por ter sido a primeira, né? Mas eu não vou desmerecer a importância. Foi um marco inicial para esse tipo de crime, porque não consegue acompanhar. A legislação brasileira, digamos assim, ela anda de carroça e os crimes cibernéticos andam em aviões superjatos. A legislação nunca consegue acompanhar os crimes cibernéticos. Mas é importante que a gente coloque aqui para o nosso ouvinte que existem os meios de denúncia, né? E que é importante que você não se cale, principalmente se você foi vítima desses crimes, né? E aí um termo que se utiliza bastante quando se fala de crimes cibernéticos ou crimes virtuais é a questão da invasão da privacidade. Como é que eu sei que eu fui vítima de invasão de privacidade ou que eu estou cometendo esse crime de invasão de privacidade? É possível caracterizar? Primeiramente, para você saber se foi invasão de privacidade, você vai ter que provar, né? Se um exemplo, eu dou meu celular para você colocar a senha, isso não é invasão de privacidade, eu estou autorizando você a usar, entendeu? Agora, se eu não autorizo, aí você pega meu celular e mexe, vê vídeos íntimos meus, vê coisa minha, não só o celular, um computador, um tablet, qualquer dispositivo eletrônico, sem minha autorização, já configura invasão de privacidade. A invasão de privacidade não é só aquela que você usa um vírus e acessa um computador ou acessa um celular virtualmente e invade e consegue seus dados, não. Pode ser essa invasão também, já configura. Uma situação interessante também, que eu me recordo agora, hoje em dia nem tanto, mas antigamente as mulheres tinham o costume de explanarem a sua vida, o seu dia a dia em diários, né? Colocar aí em palavras os seus sentimentos, as suas expressões, as suas emoções, tudo o que acontecia no seu dia a dia. Hoje existe o diário eletrônico, né? Onde as pessoas, independente do sexo inclusive, né? Colocam ali o que tem acontecido no seu dia, o seu pensamento. E esse relato que é pessoal, ou seja, é a pessoa que está escrevendo, não quer dizer que ela queira expor aquilo,
Se ele for utilizado por alguém ou ao mesmo acessado por outra pessoa sem o consentimento dela, é invasão de privacidade. É sim, porque ela não deu o consentimento, né? E querendo ou não, ali é dela. Ela pode ter até um livro com a intenção de publicar. Se for invadido, sem a permissão dela, é considerado uma invasão de privacidade também. É exatamente nesse tempo. Por mais que futuramente ela queira expor, enquanto ela não tomar essa decisão, continua sendo arquivo pessoal. Eu aconselho vocês que usam computadores, assim, escreve diários. Eu mesmo tenho um diário que eu escrevo, mas não sei se um dia eu vou publicar. Possa ser que publique, mas bem lá na frente mesmo. Eu coloco senhas. Certo. E não coloco nas nuvens, que chama rede, né? Eu criptografo, coloco senha já para evitar qualquer tipo de acesso sem minha autorização. Ou seja, é possível tentar se proteger. Sim. Muito bem, já são 11 horas e 45 minutos. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando o programa Mais Justiça, que estão acessando as nossas redes sociais, tanto pelo Facebook, como pelo nosso YouTube, pela rádio, é claro, pela frequência 106,1. O Lucivaldo dos Santos, a Mônica Mara está acompanhando, o ouvinte aqui lá da Vila Cajazeiras, muita gente participando do programa de hoje. E aqui nós estamos recebendo o Dr. Hermeson Matias, ele que é presidente da Comissão de Direito e Acesso à Informação, Tecnologia da Informação da Subseção de Iguatu, uma comissão recém-criada, Dr. Hermeson, e até abro espaço aqui para que o senhor possa explicar o porquê dessa comissão ter sido criada, né? É porque, de fato, esse tema as pessoas ainda não conhecem e precisam conhecer, e é importante que haja, portanto, o trabalho de uma comissão temática no município de Iguatu? Certeza. Com esse período, ainda estamos em pandemia, mas ainda vamos sair, se Deus quiser, pós-pandemia, a gente teve praticamente uma revolução. Ninguém tinha mais fazer reunião online, usar esses aplicativos para entrevista. Mas ela é boa porque a gente usa sistema, né? Os processos nossos são todos digitais. Todos. Não existe mais papel físico. Aí tem vezes que aparecem falhas, tá entendendo? Certo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu quiser acessar no meu celular o PJE, eu acesso, mas só que fica desconfigurado. Não fica, a gente na programação chama repulsivo. Ele não fica para você digitar o nome da parte, tudo direitinho, que nem no computador, né? Tá. Eu sei que isso é possível fazer para ficar no celular. Mas isso tem uma burocracia grande, que eu já falei com o presidente da OAB, mas o pessoal não faz porque eles acham que não é segurança, né? Mas dá para fazer para ficar uma forma boa para você usar o processo no celular, porque um celular ele é muito mais prático do que um computador, eu acho. Imagina, essa tecnologia da informação. E também na UAB, para a gente fazer, estamos com a ideia de fazer um QR Code com a imagem, por causa na petição, assim, no máximo de 3 minutos. Aí o juiz veio despachar. A tecnologia permite fazer tudo isso. Essas são as vantagens. A gente costuma dizer que até o próprio programa Mais Justiça, ele teve que se adaptar a esse período de pandemia, trazendo advogados de outros lugares, né, de outras cidades, da capital, até de outros estados, mas participando do programa, exato, né, utilizando a tecnologia ao nosso favor. A coisa boa do coronavírus foi essa, que eu posso dizer que teve uma coisa boa, né? Muito bem. Doutor Hermeson, ainda dentro do tema dos crimes cibernéticos, né, que são muitos, a gente consegue perceber hoje em dia que ninguém está livre de ser vítima de um crime virtual. Nós tivemos recentemente, o próprio governador do estado do Ceará teve o seu celular invadido, o presidente, se não me falha a memória, do TCE também teve o seu celular invadido, o presidente da subseção de Iguatu teve uma pessoa se passando por ele em uma rede social, dizendo que era ele, utilizando sua foto, só que em outro número de celular. Enfim, ninguém está livre de ser vítima de um golpe virtual. E os golpes são muitos, né? Mesmo que a pessoa tenha alguns cuidados, mas é interessante que a gente, se sabe deles, utilize-os. Certeza. Tem que se prevenir muito com relação a isso aí, de golpes.
como eu já falei, tem que usar antivírus, tem que desconfiar de mensagem de quem você não conhece, que passa link para vocês. Porque geralmente o sistema, eu já falei, o Android ele é mais difícil de ser invadido. Um computador, o Windows, ele é mais fácil. Eu não faço transferência bancária em computador, não tem quem me faça. Fazer um pagamento a você, eu não faço em computador. Eu faço pelo celular, considero mais seguro. Pelo sistema operacional dele, que é o Android ou então o iOS. O iOS é que é mesmo. E quanto mais o celular for mais moderno, mais difícil é de ele ser hackeado e ser, como é que se diz? E você ser vítima. Bom, exemplificando aqui alguns crimes que acontecem rotineiramente. Pessoas que pedem dinheiro. Isso tem demais. É muito comum. Pessoas se passando por outras dizendo que um parente foi sequestrado. Também é muito comum. Utilizar o seu celular, às vezes com o mesmo número ou com um número diferente, mas com a sua foto se passando por você. Pedindo, inclusive, fotos íntimas, tendo aquela conversa, até que você perceba de fato que não é aquela mesma pessoa que estava conversando com você. Exato. Isso acontece muito mesmo. Outra coisa, né? Querendo fugir do assunto, a gente pode citar também a questão da... Não, agora eu lembrei. Sim. Estelionato virtual. Pronto. Um exemplo. Vamos dizer que eu sou estelionatário, Deus me livre, viu? Aí você tem uma moto para vender. Aí, lógico que você vai pesquisar na tabela que ela quanto é que ela tá valendo, né? Aí digamos 10 mil. O pessoal da Honda disse que é 10 mil. Aí eu disse, rapaz, Daniel, eu tenho um problema, eu tô devendo uma pessoa ali, aí eu posso comprar essa moto? Ela disse que aceitava essa moto, se eu desse a ela. Pode se preocupar que eu deposito o dinheiro na sua conta e essa pessoa vai pegar a sua moto na sua casa. Aí você vê o papel, manda um print aqui, já tá depositado, não confere a conta, aí a pessoa vai lá e leva a moto. Aqui eu vendi, ou seja, eu comprei, digamos assim, mais caro para você e vendi mais barato para outra pessoa. Mas só que eu ganhei, digamos, 9 mil da outra pessoa. Para você, eu não dei nem um centavo, só estava no papel, os 15 mil. Entendi. Entendeu? Aí, como é que fica a responsabilização desse povo? Eu vou ser o estelionatário. Mas a pessoa que pagou também, ela vai ser vítima assim como você. Sim. Aí vai ser resolvido na área civil. Isso acontece demais na delegacia, estelionato virtual. Utiliza dos meios virtuais, né, das redes sociais, né, para fazer esses negócios. Redes sociais. Você vê um carro bem bonito e coloca lá valor 0. Você desconfia, né, dessas coisas. Sim. Demais. Estelionato virtual é o que mais. Ou seja, resumindo, a internet, ela veio para criar crimes novos e potencializar os crimes que já existiam, porque o estelionato já existia. Bom, tem uma outra situação que a gente pode exemplificar aqui, que é muito comum, que são os grupos de família, né? Nos WhatsApps aí da vida, existem muitos grupos de família, ou até grupos também de empresas, mas exemplificando aqui os grupos de família, onde as pessoas têm liberdade de falar justamente por serem parentes. Mas quando acontece uma situação de uma difamação, né, um constrangimento naquele grupo de família, o que pode acontecer? Pode acontecer várias formas, né? Ser processado por calúnia, difamação ou injúria, a qualificação de ser por meio digital, que é a propagação maior. Mas o administrador do grupo, ele tem o responsável, ele se responsabiliza tanto ou até mais do que a pessoa que publicou a publicação, porque ele não fez a exclusão necessária. Se ele deixar ficar lavando roupa suja, como diz no popular, ele vai ser responsabilizado tanto como a pessoa que difamou a outra. Ou seja, ele tem que tirar a pessoa e excluir a postagem, senão, provavelmente, se a pessoa que se sentiu ofendida, ela pode procurar os seus direitos, né? Então, a orientação é excluir o difamador.
a pessoa que cometeu a difamação nesse grupo de família. Não, porque como é família, né? É tão chato delicado, fazer processo. Eu acho que a posição mais correta é essa do administrador, né? Uhum. Interessante. Tem um termo, doutor Emerson, que a gente falava aqui antes de começar o programa, é o deepfake, né? A inteligência artificial usada para fazer vídeos falsos. É você tirar a pessoa, o vídeo da pessoa, as palavras da pessoa e colocar em outra. Ou utilizar somente os trechos daquele vídeo daquela pessoa, como se a pessoa estivesse denigrindo alguém, falando mal de alguém. Enfim, parece uma coisa muito absurda, mas muitas autoridades já foram vítimas, autoridades nacionais, internacionais, pessoas comuns podem ser vítimas também da deepfake, né? É uma modernidade que, infelizmente, tem sido utilizada para o crime. Certeza. E geralmente, por incrível que pareça, isso é usado muito na política. Na política o pessoal usa muito esses deepfake para prejudicar candidato, E o pior é que quando uma pessoa vê, ela que não tem esclarecimento, ela acredita. Ela não é nenhum perito técnico para saber que aquilo é mentira. Não tem como determinar se é verdadeiro ou falso. Ela vai dizer, o vídeo vai dizer a verdade. Aí depois, com 1, 2, 3 semanas, diz que não era. Aí ela fica sem saber se acreditava. Ou seja, diz que a primeira impressão é o que fica, é a que fica mesmo. Eu tenho muito cuidado assim com a minha imagem, porque eu sei se um dia eu fizer alguma coisa na internet para tirar, para você provar que não é doido. É complicado. Desculpa a expressão, viu? Mas é complicado. Você fica, como é que se diz, com uma mácula social pro resto da vida. E isso, a pessoa que é vítima desse tipo de crime, né, das deepfakes, ela pode posteriormente angariar aí um processo por dano moral pelo tempo que o vídeo ficou circulando, pelo constrangimento que causou, enfim, por uma série de situações. Exato, é como eu falei, depois que está na internet, o pessoal fala, não, mas tem como tirar? Tem. Aí tira aqui no Brasil, tem mais de 168 países. Quantos hospedeiros não tem? O filme da Xuxa, ninguém conseguiu tirar ainda está rolando por aí. O filme que ela fez pornográfico. Bom, uma outra situação, quando se trata de crime virtual, é o uso da imagem para fins de intimidação. É você se apropriar da imagem, fazer ameaças por você ter aquele conteúdo ou por você criar aquele conteúdo em rede social ou de forma privada. Infelizmente, a gente sabe que isso também é comum. E aí, talvez, diante do programa inteiro, a pessoa deve estar se perguntando, mas será que existe a justiça mesmo para esse tipo de coisa que acontece tão rotineiramente? É como eu te falei, a nossa legislação anda de carroça e os crimes virtuais andam de avião super a jato. Não dá para acompanhar ainda. O que tem que ter é a conscientização dos legisladores. Eu espero que daqui a 20 anos, essa garotada nova agora tudo nasce com um tablet e um celular na cabeça, né? Eles vão ter mais capacidade de julgar e analisar. Como é que eu vou julgar uma coisa que eu não conheço? Não sei o que é um IP, não sei o que é um MAC, não sei o que é um ID do computador, um e-mail no celular. Aí fica até complicado de você analisar isso, né? Mas quando a gente tiver legisladores novos e os operadores de direitos novos, daqui a 20 a 30 anos, eu acho que a gente vai conseguir coibir isso aí melhor. Bom, um lado positivo da tecnologia e até para a defesa desses crimes virtuais é utilizar da própria tecnologia. Exato. É possível utilizar da própria tecnologia para se proteger e para fazer a sua defesa caso você seja vítima de algum crime. Certeza. Tem como. A tecnologia, ela consegue fazer isso aí. Um exemplo, tem que uma pessoa é acusada de ter praticado um homicídio. Você, hora tal, praticou o homicídio. Aí ele vai, aqui ó, tem a filmagem aqui, eu tava na academia, não tem como. Sim. A tecnologia serve muito para isso. Como também para provar, né? Para provar que o crime aconteceu. Exato. As redes sociais também tem muito disso, né? Tem aquelas situações onde você expressa os seus pensamentos, né? Expressa aquilo que você sente, aquilo que você está pensando sobre tais coisas.
E lá nos comentários existe a possibilidade do cometimento de crimes, onde a pessoa que se expressou de forma singela, outras vão de uma forma mais ferrenha. E também tem que ter esse cuidado para a sua expressão, seu direito de liberdade de expressão, não acabar constrangindo a pessoa, né? Causar uma situação ainda mais delicada para que depois a pessoa tenha que se proteger. Daniela, isso vai muito no bom senso. Eu acho que em 2012 eu postei uma postagem minha, eu com a idade atual e a minha idade de 18. Aí eu disse, lá se vão 13 anos, lá se vão 13 anos e eu não mudei quase nada. Aí um postou outras postagens, né? Umas elogiando. Aí um amigo meu na faculdade disse que eu estava gordo e com mais dinheiro. Aí eu vou se esquentar por causa disso. Tem certas coisas que tem que ser relevadas. Nessa situação assim, mas aí a gente vê também situações onde há ataques, né? Ataques diretos na sua rede social, na sua expressão pessoal. Exato. Quando vai pro lado do ataque, assim, digamos assim, não é nem direito denigrindo a honra da pessoa, de chamar de careca, de gordo, isso aí para mim é irrelevante. Agora, se dizer que a pessoa é ladrona, criticar sua opção sexual, dizer que ela é gay ou é sapatona, não sei, lésbica, isso aí já é demais, né? Eu acho que ela tem que ser respeitada com relação a isso. Como eu falei, utilizar da própria tecnologia para a sua defesa, Exato. Porque aquele conteúdo é público. Então você vai poder provar que você foi vítima desse tipo de situação, né? A pessoa não vai poder depois dizer, eu não disse, eu não fiz. Tá ali, é fácil ser printado e utilizado como defesa. Printado. Agora tu chegou num ponto bom, printado. Se por acaso você vê seu celular dando print sozinho, formate ele o mais rápido possível, porque ele está sendo clonado. Se faz o print da tela sozinho sem que você tenha solicitado. Aliás, faz para pegar senha de banco, essas coisas. Muito bem. Doutor Emerson Matias, meio-dia, já chegamos aí aos minutos finais do programa Mais Justiça de hoje. Eu queria agradecer imensamente mais uma vez às pessoas que estão aqui atentamente acompanhando o programa, desde o começo do programa, falando sobre crimes virtuais. A gente conseguiu colocar aqui alguns exemplos que você pode achar que isso acontece lá fora, mas não, acontece com o vizinho, acontece com o parente, acontece com a gente, né? Ninguém está livre de ser vítima de crime virtual. E eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui no programa de hoje. Muito obrigada. A gente se despede por aqui, agradecendo e dizendo que esse programa fica gravado lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube. Você coloca Mais Justiça, coloca a data de hoje, 13 de agosto. Você consegue acessar a esse e qualquer outro programa, é claro. Dentro da grade de jornalismo da Rádio Mais FM, você consegue na íntegra. Boa tarde a todos, mas fiquem ligados porque chega daqui a pouco o programa Mais Notícias, com as notícias de Iguatu e região. Me despeço por aqui, volto na próxima sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, trazendo um advogado, um profissional da área do direito para tirar as suas dúvidas. Então, participe sempre conosco. Boa tarde a todos e até a próxima semana. Um programa em parceria com a OAB Iguatu.